Olá pessoal, eu sou Pedro Hauck, sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanhas. Bom pessoal, você já deve ter ouvido falar da Loja da Montanha, não é mesmo? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, em viagens. Se você está assistindo esse vídeo, certamente você vai achar muito legal. Então entra lá, www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Pessoal, o vídeo de hoje é um pedido que a galera deixou no comentário, que várias pessoas fizeram para que eu comentasse sobre a biografia de alguns montanhistas brasileiros. E evidentemente que essa é uma ótima ideia, né? A gente tem que valorizar os nossos pares, não é mesmo? E eu gostaria de começar essa série comentando a vida e as conquistas de grandes montanhistas do Brasil, começando com aquele montanhista que é tido como um dos maiores montanhistas brasileiros de todos os tempos. Estou falando do Waldemar Miklevix. O Waldemar é um montanhista paranaense, ele ainda está em ativa, e ele acumula ao longo do currículo dele de montanha inúmeras vitórias, inúmeras escaladas, ascensões em montanhas de grande relevância, escaladas que foram consideradas icônicas. Ele foi um grande pioneiro em várias ascensões, e ele marcou uma fase do montanhismo brasileiro que até então não existia, de certa forma. Que ele se aproveitou de uma excelente fase econômica do nosso país, que foi a década de 90, que através da estabilidade econômica promovida pelo Plano Real, ele pôde viajar pelo mundo inteiro escalando as montanhas mais famosas do mundo, algo que fazia muitas décadas que nenhum brasileiro fazia, né? O último brasileiro que acumulou um currículo vasto em escaladas em alta montanha havia sido Domingos Guiobi, lá na década de 60. E aí depois o Brasil atravessou um período conturbado de crises políticas, e aí então o montanhismo brasileiro, ele de certa maneira, ele se desenvolveu mais em solo nacional, né? Mais escalando montanhas aqui dentro. E o Waldemar, ele se tornou ilustre, e ele ficou conhecido fora mesmo do meio do montanhismo por ter escalado montanhas famosas, montanhas que todo mundo via dos filmes, livros, etc. Ele se tornou um pioneiro em subir essas montanhas. Então, gente, a história do Waldemar é bem interessante. Então, ele nasceu em Foz do Iguaçu, né, na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Ele se mudou para Curitiba mais tarde, ele viveu só até mais ou menos 13 anos de idade em Foz do Iguaçu, e ele começou a praticar montanhismo com mais afinco em Curitiba, e depois ganhou realmente uma certa experiência a mais quando ele foi estudar na AMAN, né, na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, e aí ele tinha como palco, né, para ele o Pico das Agulhas Negras, que ficaria no quintal da AMAN, inclusive conquistando uma via de escalada no maciço do Itatiaia-Sul, né? Que é uma montanha realmente impressionante, né? O Pico das Agulhas Negras tem uma paisagem semelhante às Dolomiti na Itália, então é fácil de você chegar lá e se apaixonar pelo montanhismo realmente, né? Durante anos, o Pico das Agulhas Negras foi a meca do montanhismo brasileiro, e o Waldemar foi picado um pouco por essa meca aí também. Mais tarde ele retornou para Curitiba, começou a estudar turismo, e já na década de 80, quer dizer, ainda na década de 80, né, no fim da década de 80, ele teve sua primeira experiência em alta montanha, quando ele participou em janeiro de 88, de uma expedição do Clube Paranaense de Montanhismo, ao qual ele fazia parte, né, para escalar a montanha mais alta dos Andes, o Aconcagua. Essa expedição teve vários montanhistas ilustres que participaram. Ela foi organizada pelo Dalião, né, pelo Dálio Zipim, pai, e o Waldemar foi o único integrante do clube a chegar no cume da montanha, que foi no dia 18 de fevereiro
de 88, né? Ele acabou chegando no cume sozinho. 6 meses mais tarde, ainda em 88, né, em agosto, ele fez uma viagem pela Bolívia e nessa viagem ele escalou 2 montanhas também muito emblemáticas, que é o Huayna Potosí e o Illimani, né? O Illimani, montanha que você vê desde La Paz, é uma montanha símbolo da Bolívia. Então, assim, no primeiro ano de montanhismo do Valdemar, em grandes altitudes, ele já escalou 3 montanhas de 6.000 metros e 3 montanhas emblemáticas. Diga-se de passagem, o Illimani, apesar de não ser super difícil, já é uma montanha técnica e tal. Então, assim, mesmo as primeiras experiências dele foram experiências muito probatórias, né? E ele foi demonstrando sua aptidão e seu talento em fazer alta montanha. No começo do ano de 89, o Valdemar ele foi para a Patagônia, né? Foi para a região de Bariloche, e lá escalou outra montanha que é muito emblemática dos Andes, que é o Tronador. E atravessando a fronteira, ele fez o vulcão Osorno, né? Na verdade, o Osorno também é outra montanha de muito significado para o Chile, mas são montanhas que não têm grandes altitudes, apesar de serem montanhas de gelo. Nessa mesma viagem, o Valdemar foi para a região do Atacama. Lá no curso de turismo, um dos colegas dele na Federal do Paraná era um chileno chamado Marcelo. E o Marcelo, a família dele é da região de Copiapó. E lá em Copiapó, até hoje, a família do Marcelo tem uma empresa que aluga caminhonetes, caminhões, presta serviços logísticos para as empresas de mineração naquela região. Né? Quem não sabe, Copiapó é a cidade que teve aquele desastre lá dos mineiros, né, em 2010, certo? Então é uma cidade que vive da mineração. E lá também é a cidade base para você escalar centenas, quer dizer, dezenas de montanhas de grande altitude na região da Puna do Atacama. Então o Valdemar foi aparecer lá na casa da família do Marcelo em Copiapó, e dali ele foi fazer uma escalada no Orros del Salado, que é a montanha mais alta do Chile, a segunda mais alta dos Andes, menos de 80 metros a menos que o Aconcagua. E é uma montanha já bem diferente, né? O Aconcagua, na década de 80, apesar de ser bem diferente de hoje em dia, já tinha uma estrutura, já tinha gente indo, é uma montanha de certa maneira acessível. E o Orros del Salado não era tão acessível assim, até hoje não é tão acessível. E ele conseguiu uma carona com um caminhoneiro que deixou ele, na época, no refúgio Murray, né, Osteria Murray, que do lado ali ficava a aduana que fazia fronteira com a Argentina. E ali ele escalou o Mulas Muertas, depois fez cume no Orros del Salado e ainda de saideira escalou o Vulcão Muerto, né? Que é uma montanha também raramente escalada. O Muerto ele tem uma certa polêmica porque ele pode ou não pode ser uma das montanhas com mais de 6.500 metros de altitude dos Andes. Então ele seria a 16ª montanha mais alta dos Andes, depende da medição, algumas colocam ele com 6.490, outros 6.508 metros de altitude. Enfim, só para dizer que em 89 o Valdemar já estava escalando montanha que ninguém escala, né? Montanha que raramente alguém faz alguma ascensão. E aí então, inclusive, ele fez a primeira ascensão brasileira no Orros del Salado, né? Demorou um tempo ainda que o Orros se tornasse um destino, de certa maneira, popular para os brasileiros. Naquela época era extremamente remoto. E ainda na década de 80, né, ele aproveitou, isso foi no começo do ano, no meio do ano ele foi para o Peru, né, ele fazia essas viagens que ele ia de trem, pegava o trem em Bauru, atravessava para a Bolívia, trem da morte, chegava em La Paz, lá de Titicaca, até o Peru, e lá no Peru ele escalou o Ascarán. E na mesma trip ele deu um pulo para o Equador e escalou o Cotopaxi e o Chimborazo. Então ainda antes de 1990, o Valdemar já tinha escalado a montanha mais alta da Argentina, mais alta do Chile, do Peru e do Equador, né? Então assim, o domínio dele, territorial dos Andes, o local que ele foi conhecendo, foi se ampliando. Ele não foi um cara que se destacou escalando montanhas em uma única região. Ele escalava montanhas em locais muito diferentes e foi ganhando um currículo invejável, um currículo muito grande. Isso ainda antes da década, antes de 1990. Bom, pessoal, no começo dos anos 90, o Valdemar acabou conseguindo uma bolsa e indo estudar turismo numa faculdade na Itália, uma faculdade muito rigorosa. E durante a estadia dele
na Itália, evidentemente que ele pôde aproveitar um pouco dos Alpes, né? E em 1990 ele fez a escalada do Matterhorn e também acabou conhecendo várias pessoas que o ajudaram mais tarde. No ano de 91, o Valdemar ficou sabendo dos esforços de uma expedição brasileira que iria colocar o primeiro brasileiro no cume do Everest, né? Essa expedição ela era liderada pelo montanhista paulista Thomas Brandolin e eles haviam conseguido um patrocínio, né, que viabilizaria essa expedição. Então o Valdemar, que já tinha experiência em várias montanhas acima de 6.000 metros nos Andes, já tinha até escalado uma montanha emblemática nos Alpes, que era o Matterhorn, ele acabou pedindo, né, para fazer parte dessa expedição, mas ele acabou sendo negado. Então, não feliz com essa negativa, né, ele acabou juntando dinheiro e indo atrás de patrocínios para viabilizar uma expedição que acontecesse paralela a essa expedição brasileira. Então, durante esse momento, ele tinha retornado a Curitiba. Lá em Curitiba tem um hotel que, na parede desse hotel, é um edifício, né, tem uma escultura do Poti Lazarotto, que é uma escultura em relevo. Então, a direção do hotel permite que a galera escalasse nessa escultura. E aí, então, ele montava uma corda e ele ia escalando com o microfone, contando, ele narrando a escalada, narrando o rapel e tudo mais. Isso chamou a atenção dos curiosos. Ele acabou aparecendo na televisão, conseguiu um pouco de patrocínio, vendeu o carro, né? E isso acabou permitindo que ele conseguisse juntar um dinheiro para ir para o Nepal e se juntar a uma expedição francesa. Antes dele ir para o Nepal, quando ele estava a caminho do Nepal, ele comprou um voo que ia para Paris, visitou uma amiga dele na Itália, que ainda emprestou um pouco de dinheiro. Nessa ida ele fez uma preparação fazendo uma travessia pelo Mont Blanc e ele acabou indo parar em Katmandu, né, para tentar escalar o Everest em 1991 pela face sul, né? E durante essa expedição, né, ele era um dos mais jovens da expedição dele, né? As coisas foram acontecendo, evidentemente, começo da década de 90, mesmo na expedição comercial não tinha a estrutura que tem hoje, eram outros tempos, né? Então as pessoas tinham que ter realmente mais independência e vários parceiros dele foram desistindo, várias coisas foram acontecendo e ele foi persistindo até que chegou o momento de atacar o cume. E ele sabia que ia ser importante, não é tão fácil como a galera fica pensando, não é uma questão de escolha você pegar o oxigênio ou não. Ele, de maneira prudente, havia comprado uma garrafa de oxigênio, só que como ele não tinha muita grana, ele comprou uma garrafa baratinha de um russo, e aí quando ele fez o ataque ao cume, né, que ele estava já numa altitude bem considerável, acima de 8.400 metros de altitude, ele deixou a garrafinha reservada lá, não sei o que, quando chegou na hora de usar, ele foi usar e não tinha oxigênio mais nada dentro. E aí ele teve que abandonar a escalada, teve que descer para se reservar, se resguardar. Então em 91 ele acabou não conseguindo fazer o cume do Everest. Mas, por outro lado, ele chegou bem próximo, né? A própria expedição brasileira que tinha negado ele tinha chegado só a 7.000 metros, né? E isso motivou ele a querer voltar para o Everest mais para frente. E isso só foi acontecer no ano de 95. Não que entre 1991 e 95 ele não tenha feito nada. Na verdade ele fez, né? Inclusive chegou a tentar escalar a face sul da Aconcagua, fez outras montanhas na Argentina, no Chile, né? Mas aí então ele ficou realmente juntando grana para querer se tornar, né, o primeiro brasileiro a fazer cume no Everest. Isso só foi acontecer, né, ele só conseguiu ter as condições financeiras para isso em 1995, né? Então ao longo de 4 anos ele ficou ali na labuta para conseguir dinheiro, e aí em 95 ele já tinha conseguido dinheiro suficiente e ele entrou numa expedição liderada pelo escocês Henry Todd, né? E nesse momento, quando ele já estava com
a expedição tudo pronto, já tinha pago e tudo mais, ele recebe uma ligação de um montanhista do estado do Rio de Janeiro, perguntando para ele como que poderia fazer para ele poder participar dessa expedição também, né? Essa pessoa era o Mozart Catão, né? Que ele já tinha um outro patrocínio, que era a Petrobras, e aí então começou essa história, né? Uma história que eu já contei anteriormente, uma parte dela, certo? Que foi a história da primeira vez que um brasileiro escalou o Everest, que não foi um brasileiro, foram dois. Foi o Valdemar e essa pessoa que havia ligado para ele, que foi o Mozart Catão, tá certo? Então eles se uniram, né, com patrocinadores diferentes, tal, com agentes diferentes que acabaram patrocinando ambos, né, e acabaram fazendo o cume juntos, né? A história dessa escalada, ela está contada no segundo livro do Valdemar Niklevix, que é Everest, Diário de uma Conquista. O primeiro livro também foi sobre o Everest, mas foi sobre aquela tentativa que ele fez em 91, que é Tudo pelo Everest. E aí então ambos acabam se tornando os primeiros brasileiros a fazer cume no Everest, que foi no dia 14 de maio de 1995. Só que esse cume do Everest, né, que daria tudo para ser o começo de uma parceria entre dois grandes montanhistas, na verdade foi um divisor de águas, né? Foi a única experiência que os dois escalaram juntos, e a partir daí as coisas começaram a dar errado para os dois. Porque quando o Valdemar e o Mozart Catão fizeram o cume na montanha mais alta do mundo, a empresa que patrocinava o Mozart, que era a Petrobras, estava em greve. E aí então, quando o Valdemar desceu do cume e ele espalhou a notícia para os patrocinadores dele, a assessoria de imprensa dos patrocinadores do Valdemar colocou na mídia que o Valdemar tinha feito cume, mas não citou o Mozart Catão. E aí o Mozart Catão achou que isso foi uma falta de ética do Valdemar. Mas na verdade isso tinha sido uma questão dos patrocinadores. E o patrocinador do Mozart estava em greve e não fez nada. E aí então essas coisas foram mais tarde conversadas e tal, eles se entenderam. Só que tinha um outro problema. Quando a Petrobras retornou da greve e eles queriam explorar comercialmente as imagens do Mozart Catão, o Mozart não tinha imagem. Porque o Mozart ele não era um cara bom de fotografia, um cara que fazia filmes, etc. Ao contrário do Valdemar, que tem até inclusive livro de fotos, não é? E aí o Mozart ele foi pedir as fotos do Valdemar para dar para a Petrobras fazer as ações comerciais, e aí o Valdemar falou assim, bom, se é para a Petrobras, então eu vou cobrar um valor, né? Aliás, tem o meu trabalho nisso, tem o meu investimento nos equipamentos e tudo mais. E aí o Mozart achou que isso foi um desaforo, e aí começou a rivalidade entre os dois. Bom, gente, imagina só, os dois caras tinham escalado o Everest. Naquela época, estou falando do ano de 1996, só faziam 10 anos que o projeto dos 7 cumes existia. Né? A primeira vez que alguém completou esse projeto dos 7 cumes, que foi o Dick Best, foi em 1986. Então ainda era uma novidade. E os dois montanhistas já tinham feito 2 dos 7 cumes. Então só restava escalar 5 montanhas para fazer um projeto inédito e que ainda era novidade no mundo. E aí o que aconteceu? Valdemar e Mozart Catão, eles fizeram uma verdadeira corrida para ver quem ia se tornar o primeiro brasileiro a fazer esse projeto. Então isso gerou toda uma rivalidade que foi, na verdade, ampliada pelo fato que existe uma rivalidade dentro do montanhismo entre Paraná, da onde que é o Valdemar, e o Mozart Catão do Rio de Janeiro, né? É uma rivalidade que ela vem ao longo de muito tempo, porque são os dois centros, né? São os dois estados com mais tradição no montanhismo dentro do Brasil. E aí então isso foi bastante noticiado, né? E aí, enfim, fora a rivalidade mesmo que existia pessoal entre eles, também existia uma alimentação da própria comunidade de montanha e a mídia e tudo, né? Enfim, os dois foram escalando uma montanha atrás da outra. Quando chegou na última montanha que faltava para eles completarem o projeto, que era a Pirâmide Carstens, que fica na Indonésia, naquela época a Indonésia estava sofrendo um conflito, uma guerra civil. E a ilha onde fica a Pirâmide Carstens estava tendo vários conflitos, né, entre as etnias
que habitam aquela região e que inclusive povos aborígenes que vivem próximo da montanha. Então assim, não estava sendo expedido a autorização para ir para aquela região. E aí aconteceu que o Valdemar, como ele já dava palestra e tudo mais, ele tinha dado palestra para uma empresa de mineração que fazia parte do conglomerado econômico de uma mina que existe na base do Carstens, e ele conseguiu uma carona, conseguiu um esquema que ele foi de helicóptero até a base da montanha através dessa mineradora, e aí ele escalou a montanha e se tornou o primeiro brasileiro a finalizar os 7 cumes. Bom, pessoal, o fim dessa história dessa corrida, os 7 cumes, ele foi um pouco trágica. O Mozart Catão acabou não conseguindo concluir o projeto antes do Valdemar. Ele acabou assumindo um outro projeto que o Valdemar já tinha mais tempo, que era escalar a face sul do Aconcagua. O Valdemar já tinha tentado 2 vezes fazer a face sul do Aconcagua, e ele acabou falecendo na tentativa de escalar essa grande parede, que é a maior parede dos Andes, né? E aí então, isso foi bem triste, né? Tipo, o ex-parceiro do Valdemar, né, que ele teve atritos, ter falecido em uma montanha, e muitas pessoas chegaram até a culpar o Valdemar, né? Falaram assim, pô, olha o que resultou essa rivalidade, né? Mas a verdade é que o próprio Valdemar não era o culpado de ter acontecido esses problemas e a relação deles ter estremecido de tal forma, tá certo? Mas de qualquer maneira, quando o Valdemar ele finalizou o projeto 7 Cumes, que foi em setembro de 97, evidentemente que ele não parou por aí, né? Ele já era uma pessoa que tinha nome no meio, já tinha patrocinadores, então ele era jovem e experiente, e o cara que tinha uma grande paixão pelo montanhismo, ele continuou na sua persistência, no seu projeto de escalar muitas montanhas. E aí então nesse momento ele propôs escalar o K2, né? Segunda montanha mais alta do mundo e uma das montanhas mais difíceis entre as 14 montanhas acima de 8.000 metros. Então logo em 1998 ele fez uma preparação para escalar o K2. Ele foi para o Tibete, foi para a China e escalou a 14ª montanha mais alta do mundo, que é o Xixapangma, né? Montanha de 8.014 metros de altitude, né? E depois do Xixapangma ele acabou fazendo uma dobradinha além disso. E rapidamente, em cerca de uma semana, ele fez cume também no Shoyu, que tem 8.200 metros de altitude. Então ele fez 2 montanhas de 8.000 metros, né, bem rápida, né? Isso na companhia do italiano Abele Blanc. E aí, então, ainda em 98, né, ele foi para o Paquistão, né, depois de ter escalado essas 2 montanhas de 8.000 metros, e fez a primeira tentativa de escalar o K2. E não deu certo, tá certo? Escalar o K2, pessoal, não é uma coisa assim tão tranquila, né? Não é só você chegar lá e escalar. Persistindo nesse projeto, no ano seguinte, em 1999, ele continuou, fez uma pequena preparação antes de ir para o Paquistão, né, onde fica o K2, escalou algumas montanhas na Bolívia, e aí pegou o avião, foi para o Paquistão para escalar o K2 de novo. Na preparação, na aclimatação para o K2, ele escalou o Gasherbrum 2, se tornando o primeiro brasileiro a escalar tanto o Gasherbrum 2, aqueles 2.800 anteriores, né? Ele foi o primeiro brasileiro a escalar o Xixapangma. O Shoyu não, porque em 88 o Sérgio Beck escalou o Shoyu, ele foi o segundo, tá certo? E aí foi pro K2 e de novo não conseguiu fazer cume. Então assim, ele não parou por aí, tá certo? Fez mais preparações, né? Ainda no começo do ano 2000, foi para Colômbia, foi para Venezuela, recebeu o convite de escalar a montanha mais alta do Brasil, que é o Pico da Neblina pelo Exército Brasileiro, foi lá, escalou, chegou no meio do ano, em julho, de novo foi para o K2 e dessa vez fez cume. Então ainda em 2000, né, bastante jovem, ele já tinha escalado 4 montanhas acima de 8.000 metros, o Everest, o Shoyu, o Xixapangma e o K2, né? Já conquistando um currículo razoável, um currículo muito bacana dentro do himalaísmo.
Bom, pessoal, após o Valdemar ter escalado o K2, né, ele conquistou um enorme prestígio na mídia, né, e um enorme prestígio também com os seus patrocinadores, né, quer queira ou não, ele estava sendo pioneiro, o primeiro brasileiro a escalar muitas montanhas de grande relevância para o montanhismo mundial. Então, já que ele tinha esses patrocinadores, ele continuou elaborando projetos que colocassem, né, o nome do montanhismo brasileiro entre os grandes nomes do montanhismo mundial. Então, através de grandes montanhistas brasileiros, né, ele acabou selecionando os melhores escaladores de rocha do Brasil, né, dentre eles o Alexandre Portela, o Serginho Tartari, também grandes escaladores de Curitiba, o Irivan Burda e o Bonga, e eles partiram para o Paquistão de novo, né? Foi a quarta vez do Valdemar lá no Paquistão, só que dessa vez para escalar, não para escalar uma montanha de 8.000 metros, mas sim para escalar uma montanha muito técnica, que era a Trango Tower, a Nameless Tower, que é uma grande torre de granito, né, que tem mais de 6.000 metros de altitude, ou seja, uma montanha quase com a altitude do Aconcagua, só que um paredão vertical de granito, numa escalada de rocha que você emprega várias técnicas, muito mais difícil, com frio de altitude e tudo mais, só que uma escalada técnica. Durante essa escalada, eles fizeram uma preparação nos Estados Unidos, indo escalar no Vale de Yosemite, e depois partiram para o Paquistão. E aí, lá no Paquistão, o Valdemar com o Bonga e o Irivan acabaram chegando no cume, né? Sendo que o Valdemar ele chegou, foi o Bonga e o Irivan, os escaladores que acabaram chegando no topo, escalando, e aí o Valdemar veio na corda fixa, e aí então eles acabaram conquistando, né, fazendo essa ascensão, uma ascensão de grande relevância, uma montanha de grande dificuldade técnica. Acontece, pessoal, que depois disso, o Valdemar ele sofreu um grande golpe assim, na vida dele, né? No ano de 2002, a revista Época, revista do grupo Globo, publicou uma matéria em que vários ex-parceiros do Valdemar acusaram o Valdemar de não ser um montanhista de verdade. Entre eles, até essa própria escalada do Trango Tower foi usada de argumento para dizer que os outros escalavam e ele vinha na rabeira, né? Que ele tinha escalado a montanha usando técnicas de ascensão pela corda, né? Então os outros escalavam e ele vinha na rabeira. Também utilizaram o fato dele ter participado de expedições comerciais para fazer cume em montanha de 8.000 metros. E o pior de tudo, a pior acusação, era que o Valdemar não tinha feito cume no K2, que era mentira, né? Bom, gente, essa questão sobre você escalar uma montanha de 8.000 metros em uma expedição comercial ou não, é algo que as pessoas elas falam, né, como se você fosse um cliente, mas é fato que existem expedições comerciais em que realmente você tem muitos serviços e você tem Sherpas que fazem tudo para você, e tem outras expedições que são comercializadas, só que você tem serviços mais básicos, quer dizer, você é responsável por sua logística de altitude e tudo mais. E não existe uma montanha de 8.000 metros, não existe uma expedição a montanha de 8.000 metros que você chega lá e faz tudo por conta própria, que nem a gente faz aqui nos Andes, né? Que a gente chega de carro dirigindo, olha a montanha e toca ali, monta acampamento, leva tudo. Porque, montanha de 8.000 metros você não escala em 10 dias, né? Nos Andes você pode escalar uma montanha de 6.000 metros em 10, 15 dias, relativamente tranquilo. Lá é bem diferente a logística e tudo mais. Agora, essa acusação de que ele não tinha feito o K2 realmente foi uma acusação muito grave, né? Que botou ele em xeque, né? Botou a credibilidade dele em xeque. Para resolver esse problema, a revista Aventuriação propôs tirar limpo essa história e o Valdemar concordou em ceder as fotos dele do cume para ser levados para o American Alpine Journal, para alpinistas do American Alpine Journal e do American Alpine Club, e eles avaliariam se essas fotos eram verdadeiras ou se ele tinha tirado a foto do cume em um local mais baixo só para dizer que ele tinha feito cume. Quando essas fotos foram para esses montanhistas avaliarem, né, eles acabaram respondendo mais tarde e confirmaram que de fato aquelas fotos eram no cume. Então foi publicada uma matéria, né, foi publicada pelo Guilherme Cavallari, né,
Você veja, nomes, né, das antigas até hoje estão aí no meio, né? O Cavallari até hoje é um protagonista, né, da nossas vidas, cultura outdoor. E aí então foi tirada limpo essa questão, né? Muito grave essa acusação de que não era verdade. E o Valdemar, ele tem vídeos dessa expedição, tem filme, ele até fez um livro, né? O terceiro livro dele conta essa história, né? Dessas 3 tentativas dele ir 3 vezes ir para o K2 e sair só na terceira, o cume, né? Diga-se de passagem, esse cume foi muito sofrido, ele chegou no cume, teve que fazer um bivac acima de 8.000 metros. Então, assim, ele realmente ficou bastante exposto e foi muito extremo, né? Essa expedição para o K2. Só que essa exposição negativa que ele teve na mídia, através da revista Época, isso foi muito ruim para ele. Ele acabou perdendo patrocínios, perdeu palestras, e isso foi um grande abalo, né? Até que depois ele conseguiu recuperar todo esse prestígio, né? Isso demorou bastante tempo. Mas mesmo assim ele não se abateu, né? E não deixou de ir para as montanhas. Então, nos anos que seguiram, ele até conseguiu retornar para o Everest, fez uma tentativa de escalar o Everest pela face sul em 2002, não fez cume, mas fez cume no Lhotse, foi a 5ª montanha acima de 8.000 metros dele. Essa expedição ele já estava na companhia do Irivan Burda, né, com quem ele acabou firmando uma parceria muito forte, escalando montanhas de 8.000 metros. Essa foi a primeira montanha de 8.000 do Irivan, né, e eles retornaram outras vezes para fazer mais montanhas de 8.000 metros. E também, logo após essa polêmica toda com a revista Época, foi também um momento que ele elaborou o projeto Mundo Andino, que era um projeto que visava escalar montanhas de relevância, montanhas pela Cordilheira dos Andes, divulgando o montanhismo andino, que foi onde que ele começou de fato. Então ele conseguiu montar um caminhão off-road, um caminhão motorhome 4x4, que é o Andino, e aí com o Andino ele fez várias viagens para escalar algumas montanhas. Dessas montanhas, algumas são montanhas de destaque, né, como por exemplo o vulcão San Valentín na Patagônia chilena. É uma montanha que é raramente escalada, uma montanha muito isolada, mesmo que ela seja relativamente baixa, ela tem só 4.000 metros, né? E também foi escalar várias outras montanhas de 6.000 metros, montanhas que são bastante desconhecidas, né? Escalou o Ilhampo, na Bolívia, que é a montanha de 6.000 metros com rota mais difícil da Bolívia. Escalou Chalpiorco, que fica na Cordilheira de Apolobamba. Escalou Chachacomani. Escalou o Uyayaico, né, que é um vulcão muito interessante, da onde foi retirado 3 crianças incas, né, onde fica o sítio arqueológico mais alto do mundo. Escalou muita montanha interessante pelos Andes, com esse projeto Mundo Andino. E até que ele retornou, né, para o Nepal, para fazer mais uma montanha de 8.000 metros em 2008, junto com o Irivan Burda, e escalou o Makalu, que foi a 6ª montanha dele de 8.000 metros, né? E ainda, em 95, um pouco antes, ele repetiu a escalada do Everest, dessa vez pela face sul. Então ele acabou fazendo o cume do Everest 2 vezes, a primeira pela face norte e a segunda pela face sul, né, em 2005. Bom, gente, o Valdemar ele não terminou por aí, né? Ele continuou escalando bastante, né? Continuou fazendo suas expedições do Mundo Andino. A última expedição do Mundo Andino foi pelo Peru, na região de Cusco, onde ele era guia de trilhas lá em Machu Picchu. Escalou o Salcantay, que é uma montanha emblemática, né? Uma montanha que é muito famosa naquela região, uma montanha bem vertical, técnica, difícil, tá certo? E uma das últimas também expedições que ele fez do Mundo Andino foi junto comigo, né? Que a gente escalamos 10 montanhas numa única viagem, né? Isso indo com uma caminhonete, só a gente e a Silvia, que é a esposa do Valdemar, sem ter telefone via satélite, sem ter muita estrutura, a gente fez tudo, escalou um monte de montanha, né? Inclusive montanhas que são raramente escaladas. Escalamos o Pisces, que é a 3ª montanha mais alta dos Andes, escalamos o Três Cruzes Sul, que é a 5ª montanha mais alta dos Andes,
Fizemos o Valdemar fez a sua segunda ascensão ao Morros ao Salado para relembrar aquela escalada de 89. Enfim, o Valdemar continuou escalando e continua escalando até hoje. Atualmente, o projeto do Valdemar é finalizar a escalada de todas as montanhas acima de 4.000 metros dos Alpes, que são 82. Ele já fez 78 cumes desses 82, só faltam 4. Em 2019, eu encontrei com ele em Chamonix para a gente finalizar junto essas montanhas. Só que já era lá o mês de setembro, o verão estava acabando e já tinha vindo todo o verão, a montanha estava muito derretida, o gelo já tinha acabado, estava tendo muita avalanche de rocha e a gente foi proibido de tentar escalar essas montanhas, né? Que era a Guilhe Verte, a Guilhe do Jardin e mais outras 2 montanhas, né? Não é que a gente foi desencorajado, a gente foi proibido mesmo, né? Os caras do refúgio não deixaram a gente ir, né? Então, assim, vítimas das mudanças climáticas globais. Então, assim, acabando a pandemia, eu tenho certeza que ele vai finalizar esse projeto. Bom, galera, o Valdemar, atualmente, é o brasileiro que mais tem montanhas diferentes acima de 8.000 metros. Então, das 14 montanhas acima de 8.000 metros, ele fez metade, né? Fora isso, ele já escalou mais de 30 montanhas de 6.000 metros nos Andes e ele está próximo a finalizar todas as montanhas acima de 4.000 metros dos Alpes. Então, assim, é um currículo. Se você for entrar no site dele e for acompanhar tudo que ele fez, você vai ficar andando para baixo, olhando quantidade de montanha que não é brincadeira, né? Também escalou outras montanhas técnicas difíceis, por exemplo, o Cerro Fitzroy. Então, além do cara que escalou montanha de 8.000 metros, além de escalar o K2, escalou Fitzroy, escalou montanha remota nos Andes, fez grande volume de montanhas nos Alpes. Realmente um currículo invejável, um currículo que, se você for olhar grandes montanhistas mundiais, né, você vai ver que os caras não têm um currículo tão grande como esse, pessoas até que são mais famosas, né? Então eu acho isso muito interessante, então é realmente muito digno, né, de nota um brasileiro chegar a ter um volume de montanhas e de montanhas de relevância tão grande no currículo como o Valdemar Niklevics. O Valdemar é uma pessoa respeitada internacionalmente, né? Superou todo aquele problema, aquela acusação do passado, né? E eu acho o seguinte, apesar disso ter trazido para muitas pessoas alguma desconfiança, eu digo que nada melhor que o tempo para provar com os fatos as verdades, né? Então, se em 2002 houve essas acusações tão pesadas contra ele, isso já faz quase 20 anos, né? Os 20 anos que se passaram, o Valdemar que mostrou para o mundo quem ele é um escalador completo, um cara que escala desde montanha de 8.000 metros até montanhas técnicas e montanhas de rocha e montanhas que estão no quintal dele. Hoje ele ainda continua morando em Curitiba, mas a vida dele, a paixão da vida dele é a casa dele no Marumbi, onde ele fica ali a maior parte do tempo, escalando, treinando, conquistando vias de escalada, enfim, vivendo uma vida de montanha realmente. Agora, atualmente ele é casado, ele tem um filho, que é o Nicolau, então ele já está com uma vida bem vivida, assim por dizer, né? Com mulher, com filho e com um currículo grande de montanha. Mas a gente sabe que uma pessoa que nem o Valdemar não vai aposentar tão cedo, né? Então, com certeza agora o projeto dele é finalizar essas montanhas de 4.000 metros dos Alpes, mas outros projetos certamente virão. É claro que esse vídeo, galera, se trata de uma pessoa ainda em atividade, né? Então, evidentemente que a gente está agora gravando em 2021, né? Quando você vê esse vídeo mais para frente, provavelmente ele vai ter mais conquistas, mais histórias para contar. Então é uma biografia ainda em andamento, tá certo? Mas ela ainda que esteja em andamento é muito grandiosa, então é muito fácil, né, de você colocar o Valdemar diante de tantos fatos, diante de um currículo tão vasto, né, entre o montanhista mais vitorioso, né, o montanhista mais experiente do Brasil. Vai ser difícil de superar ele. Então, galera, se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se você acha bacana a história do Valdemar
Não esqueça, ó, o livro dele de fotografia está disponível aqui na loja. É um livro muito bonito, né? Vale a pena você adquirir ou dar de presente para alguém que gosta de montanhismo. Um livro que tem muita história. E é isso, gente. Montanhismo é uma coisa realmente muito apaixonante e é muito bacana a gente contar a história dos nossos colegas, que são os nossos companheiros nas montanhas. Então, gente, um grande abraço e até a próxima.